Seja bem-vindo ao Felicidade Empreendedora, a arte de construir empresas com lucro e liberdade. Empreender não precisa ser um fardo pesado, facilite a sua vida. Bora desvendar o código dos negócios extraordinários? Voltamos, estou aqui com um empresário em um segmento muito importante. O nome dele é Pablo. Pablo, fala um pouquinho de você, mas antes disso, muito obrigado por estar aqui e parabéns pela empresa que você tem. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando junto com você do seu programa. Obviamente a Caixa Seg vem mudando a forma de acesso aos condomínios na cidade que hoje nós estamos com o maior foco, que é Juiz de Fora, mas não sendo limitado só àquela área, né? Por ser uma portaria remota, a gente pode atender grandes centros ou o Brasil como um todo, onde houver internet. Tá. E nós temos esse privilégio, sim, de estar em vários lugares. A Caixa Seg, fala um pouquinho desse modelo de negócio. Quais são as soluções, de fato, que ela tem para o mercado? O que ela resolve? Qual o cliente ideal dela? A Caixa Seg resolve a dor em sentido a segurança e a economia. As pessoas hoje buscam morar em prédios acreditando que lá possa haver mais segurança do que em residências, casas propriamente dita. E para que isso se torne de fato uma verdade, é preciso que haja controle de acesso, informação das pessoas que entram e saem, mas não aumentando o custo. Nós hoje não temos o porteiro físico no prédio. Nós levamos ele para um centro, levamos ele para um call center, levamos ele para uma central de monitoramento, onde ele no ambiente controlado, ar-condicionado, informação na palma das suas mãos, toda a tecnologia por imagem e informação de dados, gerencia o acesso das pessoas de uma forma, pode-se dizer, impessoal, porém muito mais segura. E aí resolve, de um modo geral, a economia que os prédios, que os condomínios e as pessoas buscam, visto que o recurso financeiro ele não é hoje algo, não está tão fácil, né? A gente não tá jogando dinheiro para cima. Sim. E a gente consegue também, ao mesmo tempo, colocar aplicativo na mão das pessoas, abertura de porta remotamente, tecnologia. Não tem como fugir dela mais, né, Marcos? A Caixa Seg está 100% focada em trazer esses benefícios aos seus clientes. Tá. Em termos de segurança, né? Imagino que, por exemplo, um síndico é um decisor para comprar ou não o seu produto. Vamos falar de segurança. O que mais tem de objeção ou de resistência? É mais seguro para os moradores ainda tem essa crença de ter o porteiro físico ali, sujeito a uma ameaça presencial, talvez de alguém que queira entrar, ou ter esse porteiro interno dentro de uma empresa como a sua, mas que olha vários outros condomínios? É perfil. A Caixa Seg hoje ela se posiciona. A portaria remota, alguns especialistas, algumas pessoas do segmento falam que é para o número X de apartamentos. Outros falam que é para condomínios de 500, 600 casas, unidades. Então é muito perfil. O síndico ele não é propriamente o tomador de decisão. Por isso que é uma venda bem complicada a portaria remota. Ela não é uma venda muito direta, muito simples. Porque quem manda no prédio não é o síndico, quem manda no condomínio são os moradores. Ele só responde aos anseios que os moradores trazem. Então, assim, nós temos esse trabalho, obviamente, de fazer com que os síndicos, e hoje uma profissão, síndico profissional vem crescendo muito, as pessoas não querem, as pessoas moradoras, não querem, de um modo geral, se tornar porque às vezes um conflito interno pode distanciar um morador do outro, prefere terceirizar isso, e tem hoje no Brasil, de um modo geral, capacitação para síndicos de uma forma bem legal. Então nós, obviamente, chegamos nele e nele aos moradores. E a objeção, muitas das vezes, se dá: o meu prédio tem muito idoso. O meu prédio isso não vai funcionar porque tem muita entrega. E eu vivo isso desde 2017, que foi quando eu iniciei para 2018 com a portaria remota. Já atuo no segmento há mais de 20 anos. Mas ela vem ganhando força nessa última década, né? Vamos dizer dessa forma.
E a objeção ela vai muito direto a isso. Entregas, idosos, que meu prédio isso não vai funcionar. E hoje nós somos responsáveis por 138 condomínios. E quando nós iniciamos, várias pessoas próximas a nós disseram que isso não iria funcionar, que isso não ia dar certo. Porque Juiz de Fora é uma cidade pequena, isso não vai acontecer. Quantos mil habitantes? 600, 700 mil habitantes hoje. E eu falei que eu acreditava. Pequeno eu já nasci, 5 mil. Pô. Mas assim, aonde eu acreditava que a recorrência ia tornar a minha empresa mais saudável. E eu precisava encontrar algo que gerasse valor à pessoa, ao cliente, diminuísse de fato a sua dor com o meu produto, mas que também me desse uma previsibilidade, me desse um pouco mais de tranquilidade. Então eu entrei de cabeça, acreditei muito nesse projeto, onde inicialmente eu era o instalador, eu era o vendedor, eu era quem prospectava, eu era quem era o porteiro em algumas das madrugadas, porque eu não tinha condição de pagar 4 porteiros 12 por 36. Então num dia era um, no outro dia era eu. Sim. E durante o dia fazendo. Tem quanto tempo isso que um dia era um, outro dia era você? De 18 foi quando iniciamos num projeto onde se subiu um prédio. Em junho de 2018 foi o primeiro condomínio na cidade de Juiz de Fora. E você que está me assistindo, não sei com quem eu estou falando, isso é um privilégio talvez que eu vá levar pro túmulo. Eu deixei isso fincado na cidade de Juiz de Fora. O primeiro prédio com essa tecnologia que lá foi implantado foi com as minhas mãos, foi com a minha iniciativa. Não foi a minha empresa a primeira a se instalar na cidade. Havia já uma há 6 meses, que foi até o que me despertou, porque era uma grande empresa a nível nacional. E eu falei, se já tem uma empresa desse porte olhando para Juiz de Fora, significa que potencial há. Você viu essa oportunidade? Eu vi a oportunidade, mas eu fui o segundo a chegar com a portaria, mas nós fomos o primeiro a instalar em junho de 2018 o condomínio Panorâmica, que eu tenho até posso falar porque tenho uma relação muito boa com eles, e até hoje, né? E até emocional essa primeira relação, né? Sim, total. Que você ter o primeiro cliente e tal. Eu lembro dos meus primeiros compradores, quando eu vendia na rua, se eu começar a falar, eu choro, porque, poxa, confiaram em mim, não tinha nada para mostrar, não tinha um site. Não tinha nada. Não tinha nada. Os caras foram muito loucos, né? E graças a Deus tem que ter quem confia, tem que dar oportunidade para quem está começando. E eu agradeço muito. Agradeço muito a dona Sandra, que naquele momento era síndica, a um morador de nome Fabiano que levou a ideia, que inclusive ainda hoje é um arquiteto próximo a nós. Então, assim, tivemos o privilégio de ter pessoas que acreditaram e eu fiz fazer dar certo. E hoje nós somos em quase 50 funcionários. Eu já não sou mais o porteiro, mas se precisar ser, eu tô lá. Segurança, vocês ajudam mais ainda, né? Acho que traz mais tranquilidade, eu até fiz essa pergunta, do que ter um porteiro físico. Sem nenhuma dúvida, Marcos. Tem as vantagens, claro, porque tem gente que quer ver o porteiro, quer conversar com ele, né? Mas assim, com certeza alguém dentro da sua empresa não vai ser abordado por um bandido na porta do prédio. Ônus e bônus. Eu não acredito que há algum produto que só traga bônus. Ok. E também eu não posso ir falar que a portaria remota é para todos, no sentido de que ela vai resolver todos os seus problemas, porque isso não é uma verdade. Eu tenho um portão que quebra, eu tenho câmera que para de funcionar, eu tenho um sistema de internet e luz que, na ausência desses 2 itens, traz para nós uma certa atenção maior, porque o condomínio sem essas 2 vertentes de luz e internet, não é que ele para, mas ele tem que ser projetado e desenhado para funcionar sem. Okay. E por isso a Caixa-Seg tem ganhado espaço, porque nós pensamos sempre no se. E se a luz faltar? Eu coloco um no-break, um gerador lá dentro. Eu já tenho isso implantado na minha proposta. E se a internet parar? Eu tenho sempre 2 ou 3 e um sistema que é um backup 4G. Então a gente pensa em várias coisas para tratar isso. Isso custa, né, Pablo? Então com certeza você não tem a solução mais barata. Hoje não mais. Da sua cidade. Hoje não mais. E quanto custa isso, né? Às vezes a pessoa vai deixar de pagar um valor. O dele tá a mensalidade R$1.000 mais caro. Mas é possível faltar energia? Muito, né? No Brasil, país tropical, raios e tal. Sim. E eu quero saber um pouco mais, tem algumas perguntas interessantes para te fazer. Então, a sua empresa é nova e cresceu muito rápido, né? São 7 anos de empresa, mais ou menos. Você não vai precisar falar aqui, né? Mas é uma empresa que já fatura. Faturar não é lucro, né, gente? Mas depois não vai pegar o Pablo na rua, achar que ele tem dinheiro. Brincadeira. Esse relógio bonito aí, ó. Mas é um cara que já fatura milhões, cresceu muito rápido em pouco tempo. Qual o segredo, cara? Marco, na verdade, a Caixa-Seg é importante
dar de fato o mérito a quem se deve dar. Ela é uma franquia, né? Então, nós quando tivemos a oportunidade de comprar ela em 2017 para 2018, junto com o Márcio Castilho, que é o fundador dela, em São José do Rio Preto, nós iniciamos com uma ideia que havia por parte deles. Acredito eu, e ele também acredito que possa confirmar isso. Nós melhoramos um pouco o projeto inicial, e tanto é que a parte de portaria remota hoje é minha, junto com a minha esposa, que é a minha sócia. Nós fizemos um aporte e compramos, para que não, depois do final do contrato da franquia, nós não tivéssemos que abortar o nome. E, de fato, uma empresa pequena que cresceu muito rápido em relação ao número de prédios e sem nenhuma dúvida pela minha determinação. Sem nenhuma dúvida pela a força de fazer dar certo, de acreditar no projeto. E eu comecei a me cercar de pessoas boas. Né? Não preciso aqui ficar tecendo elogios a você, mas nesses últimos 12 meses também se aproximou de nós, encurtando alguns caminhos e me ajudando numa conversa, né? Até antes de combinarmos algo a mais, eu pude reajustar alguns contratos, eu pude fazer algumas coisas que tornou mais saudável o meu caixa. Então, sem nenhuma dúvida, quando eu olho para a minha empresa, eu vejo nela um crescimento rápido, mas não foi por acaso e nem foi por sorte. Sim. É 24 horas no ar, é 7 dias por semana. Desde 2017 até hoje, a minha empresa está funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu falo aqui, Pablo, que quando a gente é fiel no pouco, sobre o muito, a gente será colocado, né? Quem tem, mais será dado. E como foi seus primeiros contratos? Você prometia e cumpria aquilo que você prometia? Eu sempre entrego mais do que aquilo que está no papel. E ainda hoje, os meus contratos seguem a mesma linha. Certo ou errado eu não sei, mas eu vou naquilo que de fato eu acredito. Meu contrato não tem nem multa e nem tem fidelidade. E o meu custo de aquisição do cliente é extremamente alto. É de 30 a 40 mil reais no mínimo. E nós subimos em média de 3 a 4 prédios por mês. Então, uma conta simples de 100 a 120 mil reais investido todos os meses para eu poder dar um payback 8, 10, 12 meses ou mais. Manter esse cliente junto à Castiseg é o meu contrato que me leva lá no alto. Porque como não tem nem multa, nem tem fidelidade, ele é meu maior concorrente. Eu preciso ter uma régua muito alta. Eu preciso ouvir das pessoas que eu estou no caminho, que eu tenho um serviço que de fato funciona e é muito exigente. As pessoas do outro lado que está me assistindo não têm ideia do que é uma pessoa oferecer um serviço de segurança para uma outra, para uma terceira pessoa, onde eu cuido do seu filho, da sua esposa, eu cuido do seu lar. Eu preciso a todo tempo estar com o sistema operando e dependendo de várias variáveis. Não é fácil, mas Deus tem me ajudado. Deus tem me ajudado muito. Eu comecei empresa, hoje não sou mais. O Marcos falou de valores, mas eu acho que além disso, eu tenho conseguido ter bons momentos. Acabei de chegar de Dubai, junto da minha família. Foi uma viagem extraordinária. E aos olhos de muita gente, pode achar que é ostentação, pode achar que é alguma coisa para mostrar, mas não é. De fato, é comemoração. É comemoração. A recompensa que você merece, cara. Porque e é para mostrar que funciona. Eu era entregador de jornal, né, Marco? Eu era entregador de jornal. Eu saía 4 horas da manhã com chuva e sol, uma barra forte verde. Então, você não teve privilégio, né? Porque para muita gente, outro dia eu vi uma matéria... alguém falando assim, fulano ele detonou o Flávio Augusto, por exemplo, nessa questão de se tem privilégio ou se não tem. Então, assim, tem várias pessoas sim que têm privilégio, mas a maioria das pessoas de sucesso que eu conheço não tiveram nenhum privilégio. Não. Elas começaram do zero e começaram sendo fiel no pouco que elas começaram a fazer, prometendo e cumprindo, e você foi muito além, né? Você não oferece fidelidade no contrato, tem um custo altíssimo para poder entrar no cliente. Se esse cliente cancelar com você, você aproveita, você perde muito dinheiro que você investiu, tá? E você vai ter o retorno a partir do 8º mês, 10º mês. Imagina se esse cliente não fica com você. Então, para você tem um LTV de quanto? Quanto normalmente nesse período de 7 anos tem sido a média de cliente ficando com você? Deve ter muita gente que começou e não saiu. Mas o seu índice de cliente que saiu, né, é baixo. Se eu for trazer isso em porcentagem, isso não se aplica a 5% da minha carteira nesses 7 anos.
Tá. E hoje eu tenho 138, eu talvez tenha aí uma retirada de 10 condomínios dentro desse número, mas por motivos particulares ao prédio e não por, alguma das vezes, mau atendimento da minha parte. Eu me arrepiei aqui, cara, quando você falou que eu tô preocupado com seu filho, com... E isso não é conversa fiada, porque esse índice seu de saída de clientes prova isso claramente, entendeu? Quase ninguém te abandonou até hoje. Não, né? graças a Deus. E essa confiança altíssima que você tem. Não tem contrato, não tem... Hoje eu falo tanto com as pessoas que amarrar as pessoas no contrato. O melhor contrato, cara, é eu estar feliz com você e você estar feliz comigo. Nem casamento mais, nem contrato de casamento resolve mais, porque hoje você vai no cartório, você já resolve, não precisa nem juiz mais para resolver, dependendo do que é o tipo de divórcio. Então não tem contrato que resolva. O que resolve é isso, de fato, né? Agora, Pablo, eu sei que você deve ter perdido muitas noites de sono também. Ainda Por esse excesso de querer servir muito além do que você promete, né? Você ainda perde, mas melhorou a qualidade de vida. Sim, já. Mas... tem se tornado mais leve, um pouco, né? Esse que eu falo que ainda perco é mais por minha culpa do que o trabalho me exige. Porque hoje a sua empresa, você já tem gente que ajuda a carregar a sua mala, carregar a sua bagagem. Você já tem uns funcionários que veio o Pablo sendo assim e tem um exemplo a seguir. Ontem, eu não vou falar em data, porque eu não sei o dia que você vai estar assistindo esse programa, mas um dia anterior a essa gravação que está acontecendo hoje, que foi ontem, saiu eu e os meus 12 técnicos para uma churrascaria, para eu, em forma de agradecimento ao que eles fizeram na minha ausência nesses últimos... Parabéns. Eu saí dia 5 de outubro de Juiz de Fora e voltei dia 26. Eu fiquei 21 dias fora da cidade de Juiz de Fora. Não teria nenhuma condição de fazer isso se a minha empresa hoje não estivesse gerando lucro e liberdade. Okay. Não haveria nenhuma chance de acontecer isso. E eu cheguei e eu não tive contrato cancelado, eu não tive cliente me martelando por falta de atendimento. Pelo contrário, eu tive feedbacks de pessoas, porque nós, obviamente, construímos um cronograma. A minha empresa é viva, então toda hora ela muda. Choveu, muda. Fez sol, muda. Mas aquilo que foi desenhado foi executado, e os síndicos e os clientes falando: Pablo, muito bem, não precisa de você não. Funcionou aqui, fizeram o que foi pedido, todo mundo alinhado. O feedback da minha liderança em relação aos meus funcionários foi extremamente positivo, e por isso ontem eu não retribuí com dinheiro. Eu retribuí a eles com um momento de descontração, onde foi somente eu e os meus 12 técnicos. Eu tive até esse privilégio de ter nesse momento meu técnico de plantão com a gente, significa que meu trabalho funciona muito bem, tudo funcionando. Eu ouvi uma vez, Marcos, que um dono de uma indústria disse que como ele poderia ver 40 técnicos dele dentro da indústria, jogando sinuca, conversando, como é que ele conseguia digerir aquilo? Porque ele estava perdendo dinheiro. E a resposta dele foi que na hora que ele vê o técnico dele parado, é a hora que ele está mais ganhando dinheiro. Porque toda a atmosfera está funcionando, toda a estrutura está rodando. E quando errar, porque também é normal, né, Pablo? A gente precisa ser melhor. É aí que a gente tem que provar que a gente é bom quando a gente erra. Não correr do erro, não escorregar, ir lá e resolver. Pablo, como você já falou, né, tudo, acho que quem está vendo a gente vai querer contratar a CarSeg para cuidar do seu condomínio, né? Mas assim, em poucas palavras, como você resumiria isso? Por que contratar a CarSeg? A CarSeg hoje é a empresa que mais se preocupa com o seu bem-estar e com a segurança da sua família nesse âmbito de portaria remota na nossa região. Eu não posso falar isso em todo cenário, até porque eu não consigo abraçar o mundo, né? Mas se você está me assistindo e talvez tenha dúvida de como funciona ou como o meu serviço pode melhorar a segurança, não só de condomínio, tá, pessoal? Eu tenho indústrias como cliente hoje, eu tenho fábricas, eu tenho empresas menores e, obviamente, condomínios verticais e horizontais com a nossa solução. Se você tem dúvida de se possa funcionar, faz contato com a CarSeg de Juiz de Fora. Agora, se também você já tem essa decisão tomada e gostaria de ter esse serviço, dá uma oportunidade, olha para nós, que eu tenho certeza que a CarSeg pode surpreender você positivamente, isso como outros 32 mil clientes utilizam a nossa solução hoje na nossa região. Então faça contato, traz para nós a sua dor, que se eu não souber achar ou se eu não souber resolver, eu sei achar quem sabe, sem nenhuma dúvida.
Pablo, obrigado pela sua presença aqui, enriqueceu demais o programa, contribuiu muito com a nossa audiência e sucesso aí para você e para a CaixaSeg. Eu que agradeço. Tudo de bom para você também e todo o seu time. Obrigado. E esse foi mais um programa Felicidade Empreendedora, a arte de construir empresas com lucro e liberdade. Não perca o próximo. Até lá.